Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Ricardo Goulart e agora sim de forma oficial que o Cruzeiro estuda sim a sua contratação. Quero trazer aqui alguns pontos que podem ajudar o Cruzeiro nessa história, além também do caso do Pedro Lourenço, que depois da partida contra o Fluminense voltou a afirmar que vai ajudar, tá, na contratação de um camisa 10, então essa história do Ricardo Goulart que agora está oficial, Cruzeiro interessado na sua contratação. Quero trazer aqui as informações sobre esse caso e também uma análise pós-jogo, né, do que podemos tirar desse jogo aí contra o Fluminense. Eu ia trazer depois da partida aqui para vocês ontem, mas eu já estava muito estressado, tá? Resolvi aqui gravar só no outro dia mesmo, com a cabeça mais fria, que eu acho que vocês vão achar interessante essa análise que eu vou fazer para vocês. Mas só antes de começar, vamos aproveitar aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos e 300, então conta aí com a ajuda de todos vocês, beleza? Como de costume, o salve para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem de tarde, que eu postei aqui para vocês. Primeiro é para o José Antônio Lima, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos. Valeu, José, um abraço. E o segundo é para o Fox777. Enfim, não sei o nome dele, mas foi o primeiro a comentar, então valeu aí demais. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, vai ter dois, tá? Um às 5h30 e outro às 7h30. Então deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, que além de você me ajudar aqui no engajamento, é quase 100% de chance de você aparecer aqui no canal. Coloca aí seu nome, na sua cidade e só aguardar aí 5h30, volta aqui no canal, 7h30 também, com mais dois vídeos para vocês. Enfim, só antes de dar uma sequência aqui, tem um recado para vocês da UP Sportsbet com várias cotações interessantes para os jogos de hoje da Copa do Brasil, tá? Tem várias partidas hoje, como por exemplo Goiás e Atlético Goiano, uma vitória do Goiás em casa pagando 3,12, o empate também nessa partida pagando R$3. Tem aí Ceará e Fortaleza, Flamengo e Atlético Mineiro, uma vitória do Flamengo em casa 1,92. Tem também aí Santos e Corinthians, além também na quinta-feira Palmeiras e São Paulo e Botafogo e América Mineiro. Então vou deixar aqui o link embaixo na descrição da UP Sportsbet para você começar, né, a fazer suas apostas nos jogos dessa quarta-feira da Copa do Brasil. Que lembrando, você utilizando esse link aqui embaixo, você vai ter R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o Ricardo Goulart, onde o Globoesporte.com deu essa notícia um pouco antes da partida diante do Fluminense, que assim, o Ricardo Goulart, no caso, o Cruzeiro receber essa sugestão de contratação do atleta e se animou, né, para nesse primeiro momento estudar uma proposta para fazer ao jogador. Então venha falando do Ricardo Goulart aqui praticamente o que? 7 dias, né? Que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, que ele seria viável mesmo com o salário astronômico, né, se ele aceitasse reduzir, porque nunca tivemos uma janela tão oportuna igual essa para contratar o jogador de volta, tá? Eu vi várias pessoas aqui falando que era impossível, que eu estava inventando história. Enfim, não passou aí 4 dias e confirmou esse interesse real do Cruzeiro na sua contratação, tá? Então, eu vejo que o Ricardo Goulart, na minha opinião, tá? Porque eu sinto, depois de todas as matérias aqui, eu acho, tá? Que ele vai acabar aceitando voltar aqui para o Cruzeiro, só o que eu acho. Então, quero trazer aqui as informações verdadeiras e o que temos de concreto até aqui nesse momento. O Cruzeiro que, igual eu falei para vocês, se o Ricardo Goulart, se ele quiser voltar ao Cruzeiro, pelo menos nós temos certeza agora que o Cruzeiro tem interesse em trazer o jogador. Nós tínhamos essa dúvida, igual eu falei para vocês. Será que o Ronaldo teria interesse de trazer um jogador que, sem dúvidas, não acho que vai ganhar menos do que uma média ali de 450 mil por mês e já tem seus 31 anos de idade, então teria que ter esse interesse por parte do Cruzeiro primeiramente. Então agora temos essa confirmação, o Cruzeiro tem interesse. Se o Ricardo Goulart aceitar reduzir o seu salário, é quase 100% de chance de dar certo essa negociação. E essa sugestão foi recebida com bons olhos pelo Cruzeiro, que, igual eu falei para vocês, nos moldes atuais seria impossível de trazer o Ricardo Goulart, porque no Santos ele ganha próximo dos 550, 600 mil a 800 mil por mês. É um valor fixo, mais o desempenho dele. Como ele não estava jogando muito bem pelo Santos, a média deve ter ficado em uns 650, 600 mil por mês, que é um valor bem alto. Nesses moldes poderíamos descartar completamente, tá, o Ricardo Goulart aqui no Cruzeiro. Igual uma coisa que facilita bastante para a Raposa é que ele não pode mais jogar em nenhum time da Série A. Ele já fez no total 11 jogos, ou 7 jogos, mais de 7 jogos pelo Santos, e como não pode mais jogar para um time da Série A, só sobrou o mercado da Série B, ou por exemplo ele voltar para o futebol do exterior. Como ele passou tanto tempo lá na China, eu acho que ele não tem muito interesse de continuar fora do país, lá nos Emirados. Tem algumas alternativas na Série B, a Série B por ter alguns times grandes, né,
que há alguns anos poderia ser quase impossível pensar o Ricardo Goulart jogando uma Série B, mas tem aí o Bahia, que é um dos interessados oficiais, virando clube empresa, o Cruzeiro, que não tem aquela condição financeira gigantesca como antes, mas está no caminho. Eu tenho certeza que daqui a uns 2 anos com esse trabalho do Ronaldo vai se reerguer novamente. Tem o Vasco virando clube empresa e o Grêmio, que tem uma condição financeira também igualzinha da Série A. Então tem algumas 4 opções na Série B, mas os dois interessados são o Bahia e o Cruzeiro. O Cruzeiro por ter essa vantagem de ele já ter brilhado por aqui em 2013 e 2014. Além disso, igual eu falei para vocês, né, o Ronaldo, que é um grande atrativo para o Cruzeiro, muito por conta de todas as propostas que ele faz aos jogadores, mostrar o plano do Cruzeiro, que não é um time que tem uma condição financeira gigantesca, mas um projeto bem interessante que o jogador pode fazer parte. E tem conseguido trazer bons reforços justamente assim nessa conversa, né, podemos dizer assim, de apresentando o projeto, o planejamento do Cruzeiro para as próximas temporadas e a função desse jogador dentro desse planejamento do Cruzeiro a longo prazo. Tenho certeza que a gestão do Ronaldo vai trabalhar com pés no chão, não vai fazer uma proposta gigantesca para o jogador. Eu acho, tá? Que eu faria. Eu mandaria uma proposta de próximo na Série B, 250, 350 mil por mês. E se o Cruzeiro subir para a Série A, aí teria uma renovação nesse contrato e um aumento para uns 450, 500 mil por mês. Porque eu não acho, tá, que o Ricardo Goulart aceitaria reduzir tanto assim o seu salário, tipo assim, 200 mil, 250 mil, talvez nessa reta final de Série B, mas pro ano que vem inviável, porque qualquer ligação que o empresário dele fazer pro futebol da China, dos Emirados, da Arábia Saudita, ele consegue pelo menos uns 80, 90 mil dólares, já dá aí 500, 600 mil reais, então essa questão aí pesaria bastante. Eu acho que ficaria nessa média de uns 450 mil por mês, se o Cruzeiro quisesse contratar o jogador. Tem uma vantagem também que o Globoesporte.com trouxe essa informação, que o empresário dele, né, que é no caso do Paulo Pitombeira, enfim, ele que tem uma relação com o Ronaldo, é muito próximo com o dono do Cruzeiro, então poderia facilitar as negociações. O Paulo também é próximo do Bahia, que foi ele que integrou o Grupo City ao Bahia, então ele tem essa relação excelente com o Bahia também, mas tem com o Ronaldo desde os tempos quando ele era jogador ainda, né, então essa boa amizade aí dos dois poderia facilitar essa vinda do Ricardo Goulart aqui para o Cruzeiro, que ainda tem mais 2 pontos interessantes no Ricardo Goulart, com a identificação gigantesca que ele tem aqui com a torcida, e o Pedro Lourenço, tá? O Pedro Lourenço não é de hoje que ele tem interesse de trazer o jogador aqui para o Cruzeiro, e voltou a dar uma entrevista depois da derrota contra o Fluminense no Mineirão, a Rádio Itatiaia, afirmando que vai ajudar o Cruzeiro a trazer um camisa 10, tá? Ele afirmou ainda que o Ronaldo não procurou o Pedro Lourenço para ter essa ajuda, mas ele falou que quer ajudar e vai ajudar sim na contratação de um camisa 10. Então uma notícia muito boa, o Pedro Lourenço aí afirmando isso depois da partida contra o Fluminense, onde ele falou o seguinte, abre aspas, o Ronaldo ainda não me procurou, mas eu quero ajudar com o camisa 10, fecha aspas, e ele entende, né, que o momento de necessidade do Cruzeiro, ele pode aí contar com a ajuda do Pedro BH para esse auxílio financeiro. Os números do Ricardo Goulart nessa temporada, ele começou muito bem, mas acabou perdendo muito espaço no Santos. Ele tem 30 partidas, com 4 gols marcados apenas e 3 assistências, números bem abaixo, porque igual eu falei, ele tinha 4 gols e 3 assistências com 17 partidas. Nos últimos jogos, como o Fabian Bustos, que é o técnico argentino que foi demitido do Santos, estava utilizando o Ricardo Goulart pelo lado esquerdo do campo, como se fosse um ponta esquerda ou um meia central, ou às vezes centroavante. Não é nenhuma dessas funções que o Ricardo Goulart faz. Eu vejo que ele jogaria ali como um meia bem ofensivo mesmo, tá? Não seria aquele cara para ajudar na marcação e tudo mais. Então teria que ver como que o Paulo Pezzolano colocaria o jogador dentro do esquema do Cruzeiro para não ficar colocando ele em uma posição que ele não faz, porque aí é até complicado cobrar, né, o jogador. Até fiquei animado com um ataque do Cruzeiro, com o Edu, Ricardo Goulart, o Jajá, por exemplo, recuperado, e um Rafa Silva, ou Bruno Rodrigues, ou Luvanor, enfim, acho um time aí bem interessante mesmo para essa reta final da Série B. Gostei bastante dessa notícia do Ricardo Goulart sendo especulado aqui no Cruzeiro, tá? Agora de forma oficial, o Cruzeiro que estuda a sua contratação. Eu vi muita gente falando, eu entendo os dois lados, tá? Falando que o Ricardo Goulart não é bom e tudo mais. Realmente, os últimos números dele, para ser bem sincero com vocês, nesse ano agora que ele voltou a jogar mais do que 18, 20 jogos, porque nos últimos anos era sempre 13 partidas, 18, 12, o último ano dele absurdo foi em 2018, com 28 jogos e 21 gols em 2018 na China. Porém, eu vejo que essa volta aqui dele, por estar no Cruzeiro e por ele já ter tido um ritmo interessante pelo Santos, poderia ser um jogador que ajudaria bastante
o clube. Não acho que ele vai voltar a ser aquele Ricardo Goulart de 2013, 2014, até porque ele era bem novo, né, naquela época, tinha ali seus 24 anos de idade. Eu tenho certeza que ele vai render bastante, não igual antes, mas vai ajudar demais aí o time. E para mim não tem nem comparação, tá? Mesmo o Ricardo Goulart tendo essa baixa, não tem nem comparação com qualquer outro jogador que o Cruzeiro tem aí pro ataque. É um cara muito diferenciado para a Série B, então não preciso nem dizer para vocês. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você concorda comigo, discorda? O que você acha aí do Ricardo Goulart? Se ele fosse voltar para ter um contrato não tão longo, baseado ali mais num salário fixo menor e um desempenho por bônus, como ele havia aceitado, né, jogar no Santos nessa temporada de 2022. Enfim, deixa aqui embaixo. Estou curioso para saber a opinião aí de vocês nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre essa partida diante do Fluminense, não um pós-jogo no geral, mas só uma avaliação sobre assim, o que podemos tirar, né, dessa partida. Derrota por 3-0, que claramente não representou o que o Cruzeiro fez em campo, que eu até achei interessante separar esse jogo em duas partes. Até os 20 minutos do segundo tempo e depois desses 20 minutos, né? Onde assim, o Cruzeiro nesses primeiros, podemos dizer assim, 60, 65 minutos de jogo, foi um time que eu estava esperando o Cruzeiro jogando dentro de casa, com muita pressão, não deixando o Fluminense sair para o jogo e com uma escalação até bem um pouco mais ofensiva, tirando ali o esquema de 3 zagueiros, mesmo jogando com 3 volantes. Eu gostei, né? O Cruzeiro teve uma intensidade bem interessante pelos lados de campo, até porque estava jogando com ponta, né? Colocou o Vitor Leque, que jogou até melhor do que eu estava imaginando. Eu fiquei na dúvida, né? Porque ele não estava tendo uma sequência boa e começou esse jogo jogando. Fez uma partida razoável para boa, tá? Gostei da atuação dele. No geral, gostei bastante da atuação do Cruzeiro. Não faltou raça, não faltou garra. E mesmo assim, teve um desempenho técnico interessante. Faltou apenas colocar a bola dentro do gol. Você vê vários lances ali dos jogadores do Cruzeiro impedidos. Não sei se é porque os caras estavam um pouco ansiosos, mas caiu bastante nessa, tá? O Edu, o Luvanor, o Vitor Leque também, várias vezes impedido ali. Acho que foi pelo menos umas 9, 10 vezes no decorrer do jogo. Então isso foi uma questão que prejudicou o Cruzeiro não ser um pouco mais objetivo, porque oportunidades não foi o que faltou, tá? Tanto que só na primeira etapa foram 6 finalizações no gol. O Cruzeiro estava com uma posse de bola próxima dos 60% contra o Fluminense, que tem um time claramente muito superior, tá? Na minha opinião, não tem nem comparação o elenco assim do Fluminense com o do Cruzeiro, porém, você vê o que o Paulo Pesolano é capaz de fazer, né? Um time igual ao do Cruzeiro, com alguns jogadores que, se você mostrasse um ano atrás, eu falava a mesma coisa. O Cruzeiro montou outro time para ficar na Série B. E olha o que os jogadores têm feito, têm jogado muito bem. E realmente, né? Eu penso dessa forma. Muita garra dos jogadores, um time ali bem guerreiro mesmo, e que por pouco não conseguiu essa classificação. Por pouco ali uma bola não entra do Edu de cabeceio, tá? O Luvanor, o Vitor Leque, que teve oportunidades. O Cruzeiro leva essa partida para uns pênaltis, por exemplo, aí ninguém sabe o que poderia acontecer. Mas aí, igual eu falei para vocês, tem essa parte aí, que o Cruzeiro, na minha opinião, esse time está fazendo muito mais do que era de se esperar, e dos 20 minutos do segundo tempo para depois, porque o Pesolano foi expulso, teve vários lances ali que, na minha opinião, o Klaus errou, claro, tá? Teve um lance lá em cima do Luvanor, que na minha opinião foi pênalti. Na hora do lance ali eu falei, gente, mas isso aqui foi pênalti. E o comentarista do Sport TV falando que não foi e tudo mais, eu pensei, então tá bom, não foi, né? Passou lá depois do jogo, claramente foi um empurrão ali do jogador do Atleta. O árbitro de vídeo nem chamou o cara pra ver e tudo mais. Teve essa expulsão aí do Pesolano também, que fiquei bem chateado naquele lance lá. Não acho que era pra expulsão também não. O Pesolano ficou bem bravo lá depois daquela expulsão. Até coloquei o vídeo lá no Instagram. Enfim, e depois dos 20 minutos, pra mim, teve 2 substituições que fizeram muita diferença. É claro que o Cruzeiro já tinha atacado bastante, já estava bem cansado, não dava para exigir aquele ritmo de jogo frenético que o Cruzeiro ficou por quase 50 minutos ali, na partida inteira, né? Pressionando. Isso uma hora dava um desgaste físico e o Fluminense aproveitou para fazer isso. Entrou ainda o Rômulo e o Vagninho. É claro que eles não são culpados aqui pela derrota, nossa, se não tivesse colocado eles, não teria perdido, não, tá? O Rômulo até que jogou bem, como estava o Leonardo Paes na lateral direita, ele já estava cansado, ele não dá conta de jogar os 90 minutos, mas eu vejo que poderia ter colocado, por exemplo, ali o Rafael Silva na vaga do Vagninho. O Vagninho não tem conseguido jogar, tá? Fez uma partida bem ruim, eu mesmo até ia gravar pós-jogo ontem, mas eu já estava tão estressado que eu não conseguia gravar o vídeo aqui de forma racional para vocês, e o Cruzeiro acabou levando 1, 2, 3-0, eu só fiquei chateado por ter levado 3, tá? Se o Cruzeiro tivesse perdido ali até 2-0, 2-0 ali já seria bem justo pelo que foi a partida, mas pelo menos entenderia, né, que o Fluminense é um time muito superior, folha salarial quase 4 vezes maior que a do Cruzeiro. Mas eu fiquei bem chateado por ter levado 3-0, tá? Não representou o que foi o jogo e fica feio para a história do clube. Cruzeiro gigante aí, maior campeão da Copa do Brasil,
Perder pro Fluminense dentro de casa, dói bastante, não gostei mesmo do placar em geral, né? O 3-0 ali realmente me deixou bem chateado até agora. Eu não tô muito feliz aqui nesse vídeo, mesmo com a notícia do Ricardo Goulart, eu tô bem chateado mesmo, mas faz parte. Agora o foco na Série B, que o Cruzeiro claramente tem um time bem interessante, estou muito confiante para o restante do ano. Eu gostei demais das movimentações que o Cruzeiro fez no mercado. Se trazer o Ricardo Goulart, então, vai ficar perfeito. Eu gostei muito do que o Cruzeiro foi capaz de fazer nessa temporada, fazendo até agora, e também no mercado de transferências. A Copa do Brasil, eu pensava que eu era o único doido que pensava de jeito, mas não, até o Paulo Pesolano já tinha falado em entrevista pós-jogo que a Copa do Brasil só vai servir para atrapalhar o Cruzeiro do foco que é subir para a Série A, tá? E eu concordo totalmente, pelo menos classificou ali, já pegou quase 9 milhões de reais nesse ano. Não vou falar que não é importante, porque o Cruzeiro passa por uma crise gigantesca, qualquer 1 milhão aí que chega no Cruzeiro já está ajudando demais. Mas realmente, só para desfocar, comparar o Cruzeiro com o time do Fluminense, que claramente é muito superior, e é muito fácil vir aqui e falar, nossa, esse time do Cruzeiro é horrível, não presta, não é isso. O Cruzeiro pro ano que vem, se subir, e eu espero, né, que vá subir para a Série A, vai trazer um time bem mais forte do que é esse aqui, por exemplo, para conseguir jogar de igual para igual, e o Paulo Pesolano merecendo, né, uns jogadores tecnicamente melhores, um pouco mais preparados. Eu tenho certeza que o técnico uruguaio é capaz de fazer um desempenho bem interessante aqui pelo Cruzeiro. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou dessa partida de ontem diante do Fluminense? Enfim, o que você tem aí de avaliação positiva, negativa também desse jogo? Se você concorda comigo nessa avaliação, né, do primeiro tempo até os 20 do segundo tempo, e depois, né, com algumas substituições ruins, o time ali perdendo um pouco de cansaço e acabou levando esse 3-0 bem justo, ao menos na minha opinião. Próximo jogo agora, 4 horas da tarde, no domingo, contra o Grêmio Novo Horizontino. Expectativa de casa cheia também para esse duelo. Lembrando que foi um público recorde nesse ano na temporada, mais de 58.600 torcedores e 2.600.000 de receita. O Cruzeiro deve ficar próximo dos 1.800.000, 2 milhões de reais líquidos de dinheiro aí para essa partida. Então, pelo menos ganhou esses 2 milhões em bilheteria na partida de ontem. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ajudar nós a chegar aqui a 34 mil inscritos e 300. Eu vou deixar essas duas outras sugestões de vídeo para vocês. Uma que eu no vídeo de ontem de tarde, que eu falo sobre 5 jogadores que vão deixar o Cruzeiro, tá? Vai lá dar uma olhada aqui quem são esses atletas, 4 deles já sendo oficializados da sua saída, além também desse outro aqui onde eu falo sobre um giro de mercado do Cruzeiro e o link aqui da Open Sports Bet para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!